Tá bom assim? Perfeito. Perfeito. Então tá bom. Sou péssima. Valeu, hein? Como foi péssimo? Claro. Ele tá próximo, perfeito. Estamos fazendo, né? Ei, não. Aqui é que sabendo não dá certo. Ele fez viu, tanto que é rapidinho? Bora, vamos fazer isso de manhã? Na parte da tarde? Não, eu tô de boa. Disse que lá, nossa, ela tá na cara de vó. Eu falei, tô. Você tá na cara de vó. Eu falei, uai, eu sou. Eu gosto. Não, eu sou. Depois eu quero gravar mesmo. Depois da sessão? Depois na hora eu não gosto de nada. Você? Menino, fala no meu coluna. Mesmo sexta-feira, é uma praga. Só que eu queria ter ido lá na Olaria, mas eu fui lá pra cá. Uai, eu também falei, gente, por que será que assistimos isso aí, né? Mas não percebe nada. Eu não tinha depois. Nossa, mas foi um chá de café. Não, esperando o deputado descer de helicóptero, aquela estrela. Só tem carro. É 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. O Estado sério. Não
10, nós chegamos a 3. Tem uma canoa. Senhor, tá do lado. Vai convocar. Ele vai convocar os projetos do prefeito ou vai ser amanhã? Para votar aqui? Não, vai votar amanhã ou vai convocar? Hoje é terça. Então hoje não. Então vai convocar hoje para votar quarta e quinta. Então eu vou marcar para depois da sessão aqui, para não dar problema nada. Pode ser. Mas ele falou que vai convocar ela. Não, assim, eu só quero saber, vai fazer para depois da sessão, para não dar problema de horário. Tá, mas daí a gente já vai convocar para reunir agora, depois da sessão. Ou é ainda, amanhã? para não dar problema. Entendeu? Porque para marcar 11 horas vai ter que ir todo funcionário aqui, não está esperando nada.
Havendo número regimental e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Neste momento quero agradecer a presença dos vereadores presentes, veradoras, agradecer também os eventuários da Câmara, agradecer os ouvintes da Rádio Matéria FM, as pessoas que nos seguem pela rede social. Agradecer também na plenária, minha esposa Elisângela, seja bem-vinda, está na plenária. A esposa Edilene, do Celso Borrega, está aí também. E a Alessandra, esposa do Éder Batuta. Nesse momento quero convidar a vereadora Cíntia para que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Salmo 92. O salmista louva a Deus por amor da sua obra, justiça e graça. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegrastes com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Neste momento quero dar os pêsames à família do Manuel José da Silva e da senhora Marta também, felizmente partiu, nos deixou e só deixou lembranças e saudade. O Manuel é o tio da Dorcelina, trabalha com a gente aqui na Câmara, a gente se sensibiliza com a família. Com a palavra a senhora secretária para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 1426/2025, sessão ordinária da Câmara Municipal de Paranaiguara. Aos 2 dias do mês de junho de 2025, às 20 horas, reuniu-se no plenário da Câmara Municipal de Paranaiguara a seguinte composição de vereadores: Celso Rosa Nunes, Cíntia Oliveira Barros, Éder Silva Garcia, Ivan Alves dos Santos, Marcos Henrique Valim Severino, Tarcísio Araújo Junqueira e Virgínia Eulália Valentina Oliveira, sob a presidência do vereador Kênio de Souza Lima. Na abertura dos trabalhos, o presidente justificou a ausência da vereadora Silvani por motivo de força maior. Constatado o quórum regimental, declarou aberta a sessão e convidou a vereadora Virgínia para realizar a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Dando início ao expediente, o presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi colocada em discussão, votação e aprovada por unanimidade. Na sequência, foi lido o expediente do dia com a apresentação dos seguintes projetos de lei de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei número 016/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, mediante leilão público, sucatas, bens inservíveis, máquinas, equipamentos e veículos em desuso, conforme relação anexa. Projeto de Lei número 017/2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil, Sociedade Anônima e dá outras providências. Foram também apresentados os projetos de decreto legislativo número 678/2025, respectivamente, todos de autoria do vereador Kênio de Souza Lima, onde concede título de honra ao mérito ao senhor José Ricardo de Paula, ao senhor João das Dores de Oliveira, ao primeiro sargento René Degan Gomes Faria. Foi lida também a moção número 1/2025, de autoria de todos os vereadores, que propõe moção de aplausos às assistentes sociais Jennifer Kellen da Silva, Jussiene Silva Paulino Santana de Araújo e Carina Aparecida Pereira Santos. Todas as matérias foram recebidas por unanimidade. Em seguida, abriu-se o espaço para a apresentação de matérias escritas ou verbais à mesa diretora. O vereador Tarcísio solicitou o envio de ofício ao Executivo requerendo a disponibilização de um ônibus para o transporte dos alunos do setor Novo Sonho. O pedido foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. Na sequência, o vereador Marcos apresentou os requerimentos número 30 e 31/2025, respectivamente, que solicita a construção de redutores de velocidade na Avenida Nina Liberti, na Rua 29, solicita com urgência ações de manutenção e melhoria na iluminação pública do bairro Central, com especial atenção à Rua 22A e à Rua 29. Ambos os requerimentos foram recebidos por unanimidade.
O presidente, então, convocou as comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Economia para proferirem parecer oral acerca dos projetos de decreto legislativo número 2, do número 2 ao 08/2025. Os vereadores Virgínia, Cíntia, Ivan e Tarcísio manifestaram-se favoráveis às matérias, apresentando pareceres conforme suas respectivas comissões. Passou-se, então, a ordem do dia com a apreciação dos projetos de decreto legislativo do número 2 ao 8/2025, todos acompanhados de pareceres favoráveis. Cada projeto foi colocado separadamente em discussão e em primeira votação, sendo todos aprovados por unanimidade. Em seguida, procedeu-se à leitura da moção número 01/2025, que foi discutida e aprovada por unanimidade. Os requerimentos número 30 e 31/2025 também foram discutidos. Durante a discussão do requerimento número 30, o vereador Marcos justificou os motivos da solicitação. Já na discussão do requerimento número 31, os vereadores Marcos e Eders, com Marcos em aparte, comentaram a necessidade de melhorias na iluminação pública. Ambos os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Prosseguiu-se com o espaço destinado às explicações pessoais com duração de 30 minutos. O presidente solicitou ao vice-presidente que assumisse a condução da mesa. Em seguida, o vereador Kênio fez uso da palavra para agradecer ao Poder Executivo pelo atendimento a requerimentos que beneficiam pedestres, crianças, ciclistas e idosos. Todos os pronunciamentos estão registrados na íntegra na ata eletrônica. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a sessão e convocou os senhores vereadores para a próxima a ser realizada no dia seguinte, no mesmo local e horário. Lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada, será devidamente assinada. A ata que acaba de ser lida está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, ou os demais se manifestem da forma de costume. Aprovado por unanimidade. Passamos para o primeiro expediente da sessão. Consulta a senhora secretária se existe algum cidadão inscrito para o uso da tribuna popular. Não há cidadão inscrito, senhor presidente. Consulta a senhora secretária se existe algum vereador inscrito para o uso da tribuna nas explicações pessoais pelo prazo de 30 minutos. Não há vereador inscrito, senhor presidente. Com a palavra a senhora secretária para que proceda a leitura das correspondências recebidas ou enviadas. Não há correspondência, senhor presidente. De acordo com o artigo 30, inciso 2º do Regimento Interno, concedo 3 minutos sem a parte para qualquer vereador comentar sobre as correspondências, a correspondência do expediente ou para apresentar correspondências que tenha recebido ou enviado. Consulta a senhora secretária se há expediente. Há expediente. O projeto de decreto legislativo número 9, de 3 de junho de 2025, onde concede título de cidadão paranaguara ao senhor Roberto César Lima Tosta. A Câmara Municipal de Paranaguara, Estado de Goiás, decreta. Artigo 1º. Fica outorgado o título de cidadão paranaguara ao senhor Roberto César Lima Tostas. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete da Presidência da Câmara, em 3 de junho de 2025, de autoria dos vereadores Cíntia Oliveira Barros, Kênio de Souza Lima e Tarcísio Araújo Junqueira. E nada mais consta para o expediente, senhor presidente. A presente matéria está para ser recebida. Os vereadores que a recebem permaneçam como estão, ou os demais se manifestem da forma de costume. Recebida por unanimidade. Destinamos o momento para a apresentação de matérias escritas à mesa ou verbais a qualquer vereador que queira fazer o uso no momento oportuno. Com a palavra, o vereador Marcos. Senhor presidente, tem um requerimento por escrito. O momento é oportuno. O momento é oportuno. Qualquer vereador que queira fazer o uso da palavra. De acordo com o artigo 30, inciso 3º do Regimento Interno,
Fica aberto o espaço para as explicações pessoais pelo prazo de 5 minutos, com a parte sem prorrogação por qualquer motivo. Convoco a vereadora Virgínia Lara Valentino, presidente da Comissão da Constituição e Justiça e Redação, para que dê seu parecer sobre os projetos. Projeto de Lei 016/2025, Projeto de Lei número 017/2025 e o Projeto de Decreto Legislativo número 009/2025. Peço a dispensa dos cumprimentos, senhor presidente. Como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, convoco a relatora Cíntia Oliveira Barros, o membro Ivan Alves dos Santos, primeiro suplente Éder Silva Garcia, segundo suplente Marcos Henrique Valim Severino, para, após a reunião ordinária, darmos os pareceres sobre os projetos 016, 017 de 2025 e o projeto 009 do Legislativo. Obrigada. Convoca a presidenta Cíntia Oliveira Barros, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, para que convoque seus pares e dê seu parecer sobre os projeto de Decreto Legislativo número 09, Projeto de Lei número 017/2025 e o Projeto de Lei número 16/2025. Peço dispensa dos cumprimentos, senhor presidente. E como presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, convoco a relatora Virgínia Eulália Valentim Oliveira, membro Tarcísio Araújo Junqueira, suplente Éder Silva Garcia, segundo suplente Marcos Henrique Valim Severino, para que após a sessão darmos os pareceres acerca do projeto de lei 016, 017 de 2025 e o 009 do Legislativo. Passamos para o segundo expediente da sessão. Consulta a senhora secretária se existe matéria pautada para a ordem do dia. Existe matéria pautada, senhor presidente, o projeto de decreto legislativo número 2, de 8 de maio de 2025, onde concede título de cidadão paranaguara ao senhor Ales Maranhão Costa, de autoria dos vereadores Ivan Silvani e Tarcísio. O projeto de decreto legislativo número 002/2025 está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, ou os demais se manifestem da forma de costume. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 3, de 8 de maio de 2025, onde concede título de cidadão paranaguara ao senhor Baker Silva Santana, de autoria dos vereadores Ivan Silvani e Tarcísio. Projeto de decreto legislativo número 003/2025 está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, ou os demais se manifestem da forma de costume. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Decreto Legislativo número 4, de 13 de maio de 2025, onde concede título de cidadão paranaguara ao senhor Lucas Martins do Vale, de autoria dos vereadores Ivan, Silvani e Tarcísio. Projeto de Decreto Legislativo número 004/2025 está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão ou os demais se manifestem da forma de costume. Aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo número 5, de 15 de maio de 2025, onde concede título de cidadão paranaguara ao senhor Adriano Antônio Avelar Adriano do Baldi, de autoria dos vereadores Ivan, Silvani e Tarcísio. O projeto de Decreto Legislativo número 005/2025 está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão ou os demais se manifestem da forma de costume. Aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo número 6, de 2 de junho de 2025, onde concede título de honra ao mérito por serviços prestados ao senhor José Ricardo de Paula, de autoria do vereador Kênio de Souza Lima. O projeto de Decreto Legislativo número 006/2025 está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão ou os demais se manifestem da forma de costume. Aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo número 7, de 2 de junho de 2025, onde concede título de honra ao mérito por serviços prestados ao senhor João das Dores de Oliveira, de autoria do vereador Kênio de Souza Lima. O projeto de Decreto Legislativo número 007/2025 está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão ou os demais se manifestem da forma de costume. Aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo número 8, de 2 de junho de 2025, onde concede título de honra ao mérito por serviços prestados ao primeiro sargento René Degan Gomes Faria, comandante do 2º Pelotão da Polícia Militar do Estado de Goiás, presente na cidade de Paranaguara, de autoria do vereador Kênio de Souza Lima. O projeto de Decreto Legislativo número 008/2025 está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão ou os demais se manifestem da forma de costume. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 32, de 2 de junho de 2025, no uso de minhas atribuições funcionais como vereador deste município, venho, por meio deste requerimento, por escrito e fazendo uso da palavra, solicitar ao Poder Executivo Municipal, em conjunto com os órgãos de segurança pública competentes, a elaboração de um projeto que viabilize a destinação de um espaço físico adequado e a definição de uma data mensal para a realização de eventos voltados aos praticantes e apreciadores de som automotivo, proporcionando-lhes um momento de lazer dentro dos parâmetros legais e sociais estabelecidos. A proposta visa atender a uma demanda entre os jovens e entusiastas da prática de som automotivo, garantindo a organização adequada da atividade com respeito às normas de segurança, controle de ruído, horários e localização apropriada, evitando assim conflitos com moradores e estabelecimentos comerciais. Como sugestão, indico que tais eventos possam ser realizados no bairro Construindo, atualmente denominado Setor do Lago, nesta cidade de Paranaguara, Goiás, por se tratar de uma região com características mais adequadas à realização de atividades desse porte. Trata-se de uma proposta que une lazer, cidadania e respeito mútuo, valorizando a convivência urbana ordenada e atendendo ao interesse de parcela significativa da população jovem de nosso município. Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento, que após a tramitação regimental seja encaminhado ao prefeito municipal, senhor José Carlos Barbosa. Atenciosamente, vereador Marcos Henrique Valim Severino. Nada mais consta para a ordem, senhor presidente. Requerimento número
032, o vereador Marcos, está em discussão. Senhor presidente, A palavra é o vereador Marcos. quero cumprimentar a todos os nobres vereadores, a todos os servidores aqui desta casa, aos ouvintes da Rádio FM Mateira, a todos que estão aqui no plenário. Senhor presidente, resolvi fazer esse requerimento. Eu acho aqui que o pessoal, os jovens, já procuraram até quase todos os vereadores para isso, né? E os jovens, os amantes de som automotivo, sempre me procurando, às vezes reclamando que a cidade não oferece nenhum lugar de lazer para essa prática, né? Onde eu resolvi fazer esse pedido aqui aos nobres vereadores para que, se fosse aprovado isso aqui até futuramente na construção da área lá do lago, né? Até também para não estar perturbando aqui o sossego dos moradores aqui da cidade. Só isso no momento. Requerimento do vereador Marcos continua em discussão. Com a palavra o vereador Ivan. Quero saudar o senhor presidente, Kênio, colegas vereadores, vereadoras, serventuários, assessoria, público presente, quem nos ouve pela Rádio Mateira, quem nos segue pelo Facebook, os visitantes da casa, em nome das esposas dos nossos colegas vereadores, se sintam todos cumprimentados. Só para fazer um pequeno comentário e apoiar esse requerimento do colega vereador, parece que a minha idade já está um pouco avançada para esse tipo de requerimento, mas sou amante de som dentro da legalidade. Já tinha proposto até para poder fazer o fechamento da minha chácara, porque agora vai ficar de frente, né, ou no fundo do projeto novo, né, que a gente aguarda com anseio aí, se Deus quiser, a realização disso. E meu filho é muito jovem, gosta muito de som, e às vezes vai para minha chácara final de semana, quando está de folga, e já fui até denunciado, porque por mais que eu já fiz uns muros um pouco altos, fim das vezes, extrapolando um pouco o volume, né? E a gente pede baixa, fica controlado aí, que uma hora a gente vai fazer esse espaço adequado para a gente poder curtir esse som mais tranquilo. Então ali é um lugar adequado, com certeza. Tomara que fique fundo a fundo com a minha chácara lá, porque não vai ter problema nenhum, né, desse tipo de barulho, porque esses barulhos não me perturbam. Há muitos anos atrás, eu fui morador, quando o nosso clube aqui, que hoje é o Conviver, era clube, né, de associados, e eu morava de frente. Eu adorava aqueles 3, 4 dias de carnaval, que era batuco, não atrapalhava nem um dia eu dormir. Então, som não atrapalha eu dormir. Parabéns, vereador, pode contar com o meu apoio, e tomara que realize esse sonho, porque os jovens esperam com anseio, para não precisar de ir lá para uma praia de São Simão, não precisar de ir lá para Quirinópolis, não precisar de ir lá para Cachoeira Alta, porque é tudo aqui pertinho, não precisar de ir lá para Itaguaçu, ficar por aqui. E trazer convidados, trazer gente para cá, para poder trazer movimento aí para a nossa juventude. Obrigado, vereador, parabéns. Requerimento do vereador Marcos continua em discussão. Com a palavra a vereadora Virgínia. Cumprimento, senhor presidente, cumprimento os colegas vereadores, na pessoa do Marcos, da Ótica, assim dito. Cumprimento também os ouvintes da Rádio FM Mateira, do Facebook. Cumprimento a plenária aqui no suplente de vereador, a Eric Kett e a dona Hilda. Cumprimento a todos. Senhor presidente, pedi a palavra para dar uma sugestão que a gente faça uma indicação de projeto de lei em nome da Câmara de Vereadores. Aproveitando a sua sugestão, vereador, eu estava esperando para fazer essa indicação assim que aprovasse o projeto, né? Mas, então, já que você já adiantou a ideia, vamos fazer uma indicação de projeto de lei para que um final de semana por mês isso seja regulamentado e respeitado pelos cidadãos, que assim sendo, ficando uma coisa regulamentada, apesar de existir uma lei federal, né, que a pessoa possa reclamar, mas eu acredito que tudo que é programado, as pessoas vão saber respeitar, né, e dentro de normas estabelecidas. Então, virando lei, eu acredito que possa ser
melhor. Eu queria deixar essa sugestão, se o vereador aceitar e os demais colegas também apoiarem, eu quero deixar essa sugestão. E Essa parte? Não, sim, estamos juntos. É muito boa a sua ideia. Poderia até ser assim, o último domingo do mês, ou o primeiro domingo do mês. Acho que todo mundo vai colaborar, né? Pode ser até uma lei orgânica, será que poderia ser? Não, uma lei federal, né? A lei federal, Sim. ela supera, ela é superior. É só uma indicação mesmo, que aí, tendo essa coisa regulamentada, com horário de início e de término, né, com as regras, quando fazem os eventos aqui, eu acredito que não vai ter nenhum tipo de problema, não vai causar nenhum tipo de problema. É só isso mesmo, e se você aceitar a sugestão, a gente pode estar colocando no papel. Muito obrigada. O requerimento do vereador Marcos está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, ou os demais se manifestem da forma de costume. Aprovado por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais pelo prazo de 30 minutos. A qualquer vereador que queira usar da palavra, podendo comentar qualquer assunto. Não havendo nada mais a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Convido a população e convoco os nobres vereadores a participarem de mais uma sessão amanhã, neste mesmo local e horário. Encerrada a sessão. Ontem e hoje não falou nada, isso para mim não falar. Doutor, um rapaz me ligou hoje e perguntou se algum advogado da Câmara dá uma orientação para ele, ou de alguma forma. Eu falei, vai procurar o Barbosa, que um pouco daqui da